Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Jéssica. Eu sou membro do TNA desde julho de 2014 e vou fazer agora esse treinamento de IPI para vocês. Começando então pelo ciclo de auditoria, explicar para vocês direitinho quais são as datas que o TNA trabalha, para vocês também conseguirem ter uma noção melhor e se organizarem a partir disso, caso ainda não saibam. No dia 2, então, a gente sempre envia as planilhas mensais. A gente tem um link geral para as planilhas, e aí a cada mês a gente cria uma nova aba. Por exemplo, agora, dia 2 de abril, a gente vai lançar as planilhas referentes à auditoria de março. Aí, do dia 2 ao dia 5, vocês têm o período de correção de planilhas, no qual vocês podem pedir correções tanto de coisas que estão lá e não deveriam, quanto coisas que não estão lá e deveriam estar. Hoje a gente busca as atualizações a partir da MT, e às vezes ela não está bem atualizada, então pode haver esses problemas e a gente está bem flexível para fazer alterações na nossa planilha. E aí a gente responde isso até o dia 8, e vocês têm até o dia 10 de cada mês para enviar os documentos via Dropbox. Caso algum de vocês não tenha acesso à pasta correta de 2015, por favor, entre em contato que a gente compartilha com vocês também. Aí, do dia 10 ao dia 20, é a nossa DDL para auditar todos os documentos. Então, a gente tem 10 dias no mês para fazer isso. E a gente divide. Todos os meses são diferentes pessoas que auditam os diferentes CLs. O coach de vocês nunca vai ser quem vai auditar o CL de vocês. Isso é bem importante. Mas, para qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato sempre com o coach. Depois do resultado do dia 20, vocês têm até o dia 25 para fazer pedidos de correção. De contestações na planilha. A partir dos resultados que foram enviados. Por exemplo, na nossa planilha a gente vai atualizar que algum documento não foi aceito por algum motivo, que tem as legendas, então vocês podem sempre abrir, vocês podem sempre consultar as legendas, depois de olhar, por exemplo, se alguma coisa está ilegível, ou o comprovante está incorreto, alguma coisa assim, é só subir na aba que vocês vão ver o que significa cada legenda. Enfim, vocês podem contestar esses resultados, e é nesse período também que vocês podem incluir comprovantes ou documentos ilegíveis de novo, e aí é uma outra forma que vocês devem preencher de indicação de documentos, certo? Aí, bom, até o dia 28, a gente tem que enviar para vocês a resposta dessas contestações, sempre por e-mail, e no dia 30 sai o resultado final. Então, na verdade, a partir do momento que vocês receberem as respostas às contestações, quer dizer que já está, finalizada a auditoria. E caso tenha mais alguma coisa que ainda precisa ser corrigida referente às respostas das contestações, por exemplo, o auditor disse que não aceitou a contestação de vocês, mas aí vocês ainda acham que pode ser aceito, isso é negociável ainda, certo? Agora passando para as cobranças em DIPI. Quando vocês abrem uma vaga no sistema, a gente cobra contrato com comprovante de assinatura tanto do LCP quanto do TN-Taker. E para auditoria de contas, vocês precisam ter um recibo, caso tenha pagamento. No MET, para DIP apenas, a gente cobra a carta de aceite, que é como se fosse a TNAN antiga, mas ela é um modelo mais simples, um modelo que é assinado pelo próprio TN-Taker, confirmando que o intercambista foi aceito para aquela vaga. Caso vocês recebam uma solicitação de algum CL dizendo que vocês precisam enviar a TNAN nos modelos do MyISAAC, vocês podem fazer isso, e aí dá para o representante da empresa assinar, que aí a gente aceita,
Ou então vocês fazem a TNAN e vocês mesmos assinam. E aí a carta de aceite vocês fazem normalmente com TN Taker, com comprovante de assinatura e tudo mais. São duas coisas diferentes, certo? E aí no Realize, então é pedido o seguro de saúde, logo quando dá o Realize, que tem que ser válido no Brasil, obviamente, e durante todo o período de intercâmbio. E no comprovante que vocês enviarem do seguro, por favor, observem se tá direitinho o nome do trainee, as datas de vigência e principalmente se mostra que é a cobertura médica mesmo, o seguro, certo? E aí, assim, a gente não pode aceitar um seguro se na planilha do TNA não consta o nome do trainee, porque senão a gente não tem como conferir se realmente é aquele trainee que fez o seguro para aquela TN. Então, por favor, sempre que tiver algum seguro ou até qualquer documento pedido para alguma TN, confiram para ver se o nome do trainee tá lá e se não, façam um pedido de correção no período do dia 2 ao dia 5 do mês, beleza? Aí depois a gente pede também o visto, que, enfim, é uma foto do passaporte onde conste o visto, e ele tem que ser válido durante todo o período do intercâmbio também. E depois de 30 dias do Realize, a gente pede o RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro, que é feito na Polícia Federal para JIP. Então, como todos os intercâmbios de JIP devem ser cobertos por um visto, o estrangeiro tem que se cadastrar na Polícia Federal, e aí é isso que a gente pede. E vocês têm, por lei, um prazo de 30 dias para fazer isso. Então é o que a gente cobra, sabe? 30 dias depois, a gente cobra o RNE. E aí é enviar uma foto também do documento, que normalmente o trainee vai receber um papel com uma foto, 3x4, os dados dele. E, bom, depois tem exemplos que eu mostro pra vocês. E aí os follow-ups. Os follow-ups são feitos de duas formas. O primeiro é o follow-up de primeira semana, que é feito entre o 4º e o 10º dia depois da data de Realize. Isso é bem importante. Não é 3 dias depois e não é 11 dias depois, é entre o 4º e o 10º, porque na verdade o correto seria fazer 7 dias depois, mas a gente flexibiliza para 3 dias antes ou 3 dias depois, beleza? E aí a cada mês, até o 7º dia útil, ou seja, sem contar finais de semana e feriados nacionais, o follow-up mensal. Beleza? E aí, depois que finaliza o intercâmbio, não tem nada que vocês precisem comprovar por auditoria. Beleza? Então, falando um pouquinho mais do contrato. O contrato tem que conter qualificação completa das partes, que seria a IESEC e o TN Taker. Então, tem que ter o nome com o CNPJ, o endereço, CPF e RG do representante, tanto da IESEC quanto da empresa. No fim do documento tem que estar datado. E, por exemplo, se o documento for assinado em 2015, o OSP de 2015 que deve assiná-lo. Tem que conter rúbricas em todas as páginas. Então, vocês devem apresentar todo o contrato. E aí, em cada página tem que constar as 4 rúbricas das 2 testemunhas e dos 2 representantes, tanto da IESEC, um, e quanto da empresa, o outro. E aí, na parte final, na última página, tem que constar a assinatura das 2 partes e também a assinatura de 2 testemunhas. E as testemunhas também tem que ter o nome completo, RG e CPF abaixo da assinatura, beleza? E a gente cobra comprovante de assinatura também. E quais os documentos que são válidos como comprovantes? Qualquer documento expedido pelo governo. Então, pode ser um RG, pode ser passaporte, pode ser carteira de trabalho, pode ser coisas de exército, dispensa de exército, essas coisas assim. Qualquer coisa que tenha o nome da pessoa, uma foto e assinatura. Beleza? É importante também ter data de nascimento e tudo mais. Mas normalmente é o RG que a gente recebe e algumas vezes o passaporte. Mas a gente aceita outros documentos também.
E vocês têm que observar que o comprovante tem que estar exatamente igual à assinatura no documento, porque vocês estão comprovando a assinatura do documento. Não é que a pessoa tem um RG, é a assinatura no documento. Caso vocês não consigam acesso a um RG que tenha uma assinatura igual, vocês não consigam voltar na empresa e assinar um novo contrato, vocês devem reconhecer a firma, né, a assinatura, em cartório, e aí isso é válido também para auditoria sem o comprovante dele. Então aqui só mostrando um exemplo de contrato de Porto Alegre, todos os dados que a gente observa, né? E também essa é a parte mais do fim da página. Então tem ali o espaço para as rúbricas. Enfim, rúbricas de novo, só para demonstrar que todas as páginas devem ter as rúbricas. E no fim, tem escrito o nome da cidade, o dia, a data correta e também as assinaturas de todas as partes e as duas testemunhas. Beleza, partindo agora para o seguro de saúde, então. O que a gente observa no seguro de saúde? Para ICX, de IP, a gente recebe muitos seguros de vários jeitos diferentes. Então, a gente observa alguns pontos, a gente procura algumas informações-chave, e se o documento tem todas as informações que a gente precisa, a gente aceita. Senão, a gente nega. Então, o que a gente observa? A gente observa dados do trainee, então tem que ter o nome dele, pelo menos. O período de vigência, que tem que ser desde o primeiro dia de trabalho ao último dia de trabalho. Se a cobertura é internacional, Brasil. E a gente observa também a cobertura médica. Então, tem que estar ali algum valor referente a tratamento médico, se for necessário. O visto. Esse é um típico visto emitido para o Brasil, que está no passaporte. Então, tem que ter o nome completo do trainee, o tipo do visto, que normalmente é Vitem 4, que está aqui, e a vigência. Então, até quando que o trainee está segurado pelo visto no Brasil e está legalizado no Brasil. O RNE também é esse modelo, é esse o papel que a Polícia Federal faz desde sempre. Então, a gente aceita ele. Claro, caso a Polícia Federal atrase e diga pra vocês, não, o intercambista pode sim vir depois de 30 dias, porque eles estão cheios de coisas, alguma coisa assim, a gente precisa de um comprovante disso, porque senão vai aparecer pra gente que ou o intercambista fez e não mandou pra vocês, ou o intercambista não fez e tá ilegal no Brasil, certo? Então a gente precisa de um documento que comprove que o intercambista está legalizado no país, cadastrado na Polícia Federal. E além desse documento, a gente pede também um comprovante de nacionalidade. Então é uma cópia do RG. RG não, né? Porque, enfim, cópia do passaporte, normalmente. Mas seria alguma carteirinha, sei lá, internacional deles, algum lugar que mostre a sua nacionalidade. Depois disso tem o follow-up. Então, tem duas opções para se fazer follow-up. Ele pode ser feito virtualmente ou em documento físico. O documento virtual, eu acredito ser muito mais prático, mas claro que se vocês preferem organizar como forma de reunião mensal com o intercambista, já para conversar pessoalmente, ter um contato mais próximo e também já pegar a assinatura do follow-up, vocês podem fazer o físico tranquilamente. E aí, o que a gente observa em cada um dos casos? No follow-up virtual, primeiramente a gente tem que conseguir identificar que vocês estão enviando um e-mail para o intercambista mesmo. Então, por isso que a gente pede que seja um e-mail da IESEC, porque normalmente é nome, ponto, sobrenome. Mas mesmo que seja um e-mail pessoal, desde que a gente consiga identificar o nome do intercambista pelo e-mail, tá ok. E aí a data de envio que a gente observa, então, como eu falei, first week é entre o quarto e o 10º dia depois da realização, e o mensal é até o 7º dia útil.
E aí, como vocês comprovam que estão fazendo esse acompanhamento? Vocês enviam um PDF desse e-mail, ou um print screen, ou como vocês preferirem, desde que a gente consiga ter acesso a esse e-mail e conseguir ler o conteúdo dele, certo? Não existe um padrão de e-mail de follow-up. E, sinceramente, a gente recebe e-mails de follow-ups ridículos. Desculpa, mas são ridículos. Então, por favor, se preocupem mais com a qualidade do intercâmbio que vocês estão oferecendo para o intercambista e para uma empresa, porque isso é muito importante, vocês terem essa consciência e preocupação e demonstrar isso pra gente, sabe? Então, a forma que a gente tem pra saber que vocês estão acompanhando bem o intercâmbio é através de um follow-up. Então, não simplesmente perguntem "Hey, what's up?", sabe? Perguntem como a pessoa tá, como que tá o trabalho, tem alguma dificuldade. E se a pessoa apresentar qualquer problema, por favor, corram atrás da solução quanto antes. Porque, enfim, vocês estão lidando com um produto da ESEC e a gente quer prezar pela qualidade dele, correto? Aí, continuando, o documento físico. A gente tem um modelo e aí nele a gente pede os dados da oportunidade do EP. Claro, era no modelo do MyIsaac, então pede TNID e EPID. Qualquer coisa vocês podem colocar o código final do EXPA, tá tranquilo. E aí a data de assinatura tem que ser no mesmo padrão da data de envio do follow-up, do e-mail, desculpa. E aí, como é uma assinatura física, a gente precisa de comprovante de assinatura, que deve ser compatível, mais uma vez, com a assinatura do intercambista. Beleza? Sobre quebras e alterações de datas. Tanto quebras de realização quanto quebras de match devem ser comunicadas ao NCB, principalmente quebras de realização, porque aí provavelmente vai envolver algum problema maior para que eles possam lidar com isso e dar o suporte necessário. E aí, caso vocês tenham essa situação, vocês devem enviar um e-mail para o MC de vocês informando, para que ele responda com ciência da situação, para que eles saibam o que está acontecendo na rede, enfim. E aí enviar isso pra gente. Vocês devem enviar pro seu próprio coach do TNA. E aí esse coach pode retirar a cobrança. A preferência é que vocês enviem esse e-mail logo quando aconteça a quebra. Porque aí vai estar lá registrado que vocês logo fizeram isso, e independente de ter enviado o e-mail, não ter uma resposta do coach, ou o MC demorar alguns dias para responder, ou alguém tá viajando, não sei o quê, enfim. Vocês fizeram a parte de vocês de estar pedindo essa ciência da situação para que a gente possa retirar o Realize ou o Match. Por exemplo, se vocês têm uma quebra de Realize que aconteceu em janeiro, e só agora vocês repararam na planilha que está pedindo os follow-ups e vocês não tem como fazer esse follow-up porque o intercambista já foi embora. E aí só agora vocês vão avisar. Não tem como a gente retirar cobranças antigas. A gente vai parar de fazer cobranças a partir daquele momento, mas aquilo que já foi cobrado e não entregue, porque não tinha como mesmo, a gente não pode retirar. Então, por favor, fiquem atentos a isso e sempre entendam tudo o que está sendo pedido na planilha do TNA. Caso vocês não entendam, entre em contato com o seu coach e perguntem. Simplesmente perguntem. Não sei o que é isso, o que significa isso, me ajuda. A gente está aqui para isso, certo? Todos os documentos, eles são pedidos 2 vezes, menos os follow-ups, que eles são pedidos uma vez só, obviamente. Porque, a não ser que vocês esqueçam de enviar na Dropbox, caso vocês não tenham feito num mês, vocês não vão fazer o do mês anterior no mês seguinte, entendeu? Então é pedido uma vez só, todos os meses. E para finalizar, eu queria deixar algumas dicas para que vocês usem as súmulas. Caso vocês não tenham lido ainda, eu indico essa leitura. Não é um documento extenso, é simplesmente mastigadinho tudo isso que eu falei aqui pra vocês, só que tá escrito. Tirei as informações para esse treinamento das súmulas, elas foram atualizadas esse mês, então elas estão bem certinhas com o que a gente faz.
E caso algo for negado e na súmula está dizendo que não deveria ser negado, vocês devem contestar e citar que em tal momento das súmulas fala isso, que, sei lá, o RNE tava no modelo certo, só que alguém não aceitou. Então, vocês vão lá nas súmulas e veem o que são os pré-requisitos para um RNE. XYZ. No meu documento tem. Por que não foi aceito? Entendeu? Usem elas. Elas não mordem e podem ser grandes aliadas de vocês. Usem os coaches. Perguntem. Isso é muito importante. A gente já tá quase em abril, então se vocês pararem pra pensar e perceberem assim, nossa, eu não sei nada de auditoria, nossa, agora que eu parei pra pensar sobre isso que a Jé tá falando, isso é um sinal de alerta e vocês devem agir quando vocês observarem esse sinal. A maneira mais fácil é conversar com o coach de vocês, a maneira mais difícil é tentar aprender sozinho ou aprender errando. Então eu indicaria, conversem sempre com os coaches, peçam dicas de como organizar a auditoria, qualquer coisa, sabe? E se o coach não souber, a gente sempre vai atrás da informação. Então a gente tá aqui pra ajudar vocês e cobrar que as coisas sejam feitas da maneira correta, certo? Aí, mais uma dica como eu já falei, se familiarizar com a planilha, ler as legendas, entender o que elas significam, conferir os status das TNs, ver se tá tudo certo e tudo igual, AMT, EXPA, planilha do TNA, tudo tem que conter a mesma informação, porque senão não faz sentido. São ferramentas diferentes, mas elas devem conter as mesmas informações, beleza? E aí, como eu falei da timeline do TNA, vocês têm que ter ela meio que sim, em mente, sabe? E principalmente, strive for excellence. Busquem sempre entregar aquilo que está acontecendo. Então, tudo que a gente cobra são os mínimos, sabe? Tipo assim, o intercambista tem que ter um visto, o intercambista tem que fazer um RNE, o intercambista tem que estar assegurado pela saúde dele, vocês têm que fazer um contrato oficial com os TN Takers, e vocês têm que acompanhar o intercâmbio, sabe? Então, assim, procurem sempre ter auditoria 100%, sabe? E se vocês organizarem, não tem desculpa. Tipo, tem que fazer. E, enfim, não é difícil. Claro, é difícil no início se organizar. Às vezes vocês chegaram na área meio de paraquedas e ninguém falou de auditoria pra vocês. Só que assim, no momento que vocês organizam isso no meio do dia a dia, fica muito fácil e muito simples. Beleza? Então, muito obrigada por ouvirem e peço desculpa para aqueles que estavam no treinamento. Minha internet não ajudou, mas aí acho que esse treinamento aqui vai ajudar vocês. E mais uma vez, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Meu e-mail tá na capa e fiquem à vontade para conversar comigo, tá bom? Muito obrigada!